Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para o YouTube também mandar essas mensagens para outras pessoas e ouça essa palavra do começo ao fim. Com certeza Deus vai falar ao teu coração. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20, a Bíblia vai nos dizer: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? Tome posse dessa palavra, aonde Jesus Cristo ele está falando comigo e ele está falando com você através do apóstolo Paulo, que quando nós, meus amados, pregamos o reino dele tem que ser manifestado com poder. Jesus Cristo deu autoridade para mim e para você. Ele diz ali em João 14:12, se nós crêssemos nele, na palavra dele, eu e você íamos fazer os mesmos sinais e sinais ainda maiores. Jesus Cristo deu essa autoridade para você. Ali em Lucas 10:19, ele diz, eu vos dou o poder para pisar na serpente e todo o poder do inimigo. Jesus Cristo deu autoridade para mim e para você, para que nós venhamos manifestar o reino dele com poder, para que nós venhamos, meus amados, através do nome dele, trazer libertação na vida daqueles que estão em cativeiro, para que eu e você, através da graça dele, nós venhamos, meus amados, resgatar aqueles que estão na mão do inimigo. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E Deus revelou o Evangelho, que é a boa notícia, para mim e para você. E Deus quer que eu e você venhamos manifestar essa boa notícia também na vida de outras pessoas. Aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, aqui no capítulo 2, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 5, que o apóstolo Paulo vai dizer, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, fui anunciar o mistério de Deus a vocês, não com superioridade de discurso de sabedoria, pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Cristo, a esse crucificado. Esse era o foco do apóstolo Paulo, pregar a Cristo, falar de Jesus, não firmar na sabedoria humana e no conhecimento dele, mas falar do Cristo, que Cristo pagou pelos nossos pecados, que ele ressuscitou e deu uma nova vida para mim e para você. Essa era o foco da mensagem do apóstolo Paulo. E quando ele falava de Jesus ali, por ele pregar sobre Cristo, meus amados, o reino era manifestado com poder. No versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 2:3, foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração no poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Por isso, meus amados, Deus deu autoridade para mim e para você pregar o reino dele com poder, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que a glória de Deus seja revelada, para que vidas sejam libertas e vidas sejam transformadas. Um homem não pode convencer outro homem, mas o poder de Deus, meus amados, ele transforma ali a vida daquele que está ouvindo a mensagem. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo traz libertação. Quando você, meus amados, firma na graça de Deus, quando você se fortalece no poder de Deus, quando você apresenta o Cristo Salvador, o Cristo Libertador, o Cristo que cura, o Cristo que transforma, o Cristo que liberta, quando você apresenta, meus amados, esse Jesus, as vidas são impactadas pela mensagem e transformadas, porque há poder na palavra de Deus. Quando você cita as Escrituras e você declara aquilo que a Bíblia diz, meus amados, a palavra de Deus, ela entra e transforma o coração. A Bíblia vai dizer que um planta, um colhe, um rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A palavra de Deus, ela produz vida.
Deus me chamou e chamou você para pregar o evangelho, para testemunhar o reino dele com poder, com ousadia. Nós vamos testemunhar o reino com poder quando nós vivermos aquilo que nós estamos pregando. Quando as pessoas olharem para nós e ver que verdadeiramente a nossa vida foi transformada, eles vão ver que a mensagem, meus amados, que foi liberada na nossa vida transformou o nosso eu. Nós fomos renovados e transformados. E quando nós falarmos de Jesus, eles vão ver um Jesus que liberta, porque eles vão ver que verdadeiramente nós fomos livres, que Cristo nos libertou. É dessa maneira que a mensagem é pregada com poder. Quando nós nos tornamos uma carta escrita, como diz a palavra, com o poder do Espírito Santo. Quando eu e você nós somos cheios com a graça, com o favor e com o poder do Espírito. E aí, meus amados, as pessoas vão olhar para nós e vão querer esse Jesus. Por isso, o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Não adianta, meus amados, você somente dizer. Você tem que apresentar a sua vida como uma carta escrita para que as pessoas venham ver a transformação na sua vida, para que as pessoas venham ver um Cristo que transforma, que liberta, um Cristo que perdoa, um Cristo que salva, um Cristo que restaura, né? O apóstolo Paulo vai dizer ali em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural ele não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois para ele elas são loucuras, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. No versículo 15 ele vai dizer: contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado. Amém? O homem natural não compreende, mas aquele que é espiritual compreende. Por isso o reino tem que ser manifestado com poder, para que o conhecimento natural do homem caia por terra e a glória de Deus seja revelada. Satanás ele coloca cegueira sobre a vida das pessoas, para que as pessoas não venham compreender quem é Jesus. Mas quando você apresenta um Cristo vivo, um Cristo libertador, um Cristo que transforma, meus amados, aí o que está ouvindo a palavra é impactado. Quando você fala do amor de Cristo e você declara na palavra de Deus que Jesus ama a vida deles e você testemunha o evangelho com poder, apresentando a transformação na sua vida, a vida do que está ouvindo também vai ser impactada, porque ele vai ver um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que purifica. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que o reino não consiste em palavras, mas em poder. Você precisa manifestar o poder de Deus. Uma vez que Jesus diz que você é como ele nessa terra. Em 1 João, melhor dizendo, 4,17, a Bíblia vai dizer: como Jesus é, sou eu e você nesse mundo. Nós somos como Cristo. Nós somos como Ele. Nós somos chamados, meus amados, para transformar esta terra. A Bíblia diz ali em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno não pode prevalecer contra a minha vida. O inferno não pode prevalecer contra a tua vida, porque em Cristo nós temos a libertação. Em Cristo a nossa vida foi transformada. Em Cristo eu e você, nós fomos libertos e nós fomos renovados. Por isso, testemunhe o reino de Deus com poder. Jesus diz: ide pregar o evangelho e testemunhais ali, meus amados, a palavra com poder para que as pessoas sejam impactadas, libertas e transformadas. Jesus deu autoridade para mim. Ele deu autoridade para você. Então tome posse dessa autoridade. Tome posse, meus amados, da vida de vitória que Jesus concedeu para você. Não aceite a derrota, não aceite o fracasso. Meus amados, Deus deu autoridade para você em nome de Jesus, para você revelar o reino dele com poder, com glória, para você trazer uma mensagem que liberta. Creia em Cristo. Jesus diz, meus amados, que nós somos como Ele, nós temos o mesmo DNA dele, a vida dele está sobre mim, o Espírito Santo agora habita em mim, habita em você, ele faz morada em mim, faz morada em você, e o inferno não pode prevalecer contra nós. Quando nós compreendemos isso, caminhamos sobre essa verdade, o reino vai ser liberado com poder, e aonde nós colocarmos a planta de nossos pés, o inimigo vai recuar. Não é a igreja que recua, mas é o inimigo, meus amados, que vai
ter que recuar, porque a palavra viva, a palavra de poder, ela está sobre nós. E nós, quando liberamos a palavra do Senhor com poder, ela não volta vazia, mas ela vai transformar a vida do ouvinte. Essa era a oração do apóstolo Paulo, para que a mensagem fosse liberada com poder, porque quando a palavra ela sai ungida pelo Espírito Santo de Deus, meus amados, o coração daquele que ouve é impactado, o coração daquele que ouve é convencido, meus amados, ali do pecado, da justiça e do juízo. A venda é tirada e Cristo é revelado para essa pessoa. Não lute com as forças de seus próprios braços, mas, meus amados, vença pela fé. A Bíblia diz ali, 1 João 5,4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Creia em Cristo, creia que você é um vencedor, creia que Jesus Cristo deu autoridade, você é como Ele, você agora tem a autoridade de Cristo, a vida de Jesus agora, ela flui em você. Então estenda as suas mãos e testemunhe aí a palavra de Deus com poder, para que a glória de Deus seja revelada. Amém? Quero orar por vocês, Pai. Eu oro por todos que ouviram e receberam essa mensagem, que todos agora sejam cheios com Teu Espírito, Pai, que o Teu Espírito flua do interior de cada ouvinte, para que eles venham pregar essa mensagem com poder, com ousadia. O Senhor diz ali, Pai, em Marcos 9:23, que tudo é possível ao que crê. Então, Pai querido Senhor, manifesta a Tua palavra com poder na vida de cada pessoa, para que o mundo venha conhecer que verdadeiramente o Senhor liberta, o Senhor transforma. Espírito Santo, unge os nossos lábios e libera a palavra com autoridade, para que a cegueira caia por terra e a glória de Cristo seja revelada. Nós te damos graça, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.